Rosalie Hale, a vampira mais bela aqui da saga Crepúsculo. Mas não se engane que ela não é apenas um rostinho bonito, porque ela é muito inteligente. Além de ser uma mecânica, porque ela já estudou engenharia mecânica, ela fez faculdade. Ela também tem diploma de astrofísica e medicina. E aliás, esse seu último diploma é uma forma de ajudar Carlisle nas últimas atualizações da área de medicina. E através disso você consegue admirar essa personagem, mesmo ela sendo bem rancorosa, porque o seu passado é bem sombrio. Assim como o passado da maioria dos vampiros aqui do clã olímpico, dos famosos Cully. E hoje eu vou trazer aqui o passado da vampira Rosalie Hale, vou contar um pouco de sua história e falar um pouco de sua personalidade através dos livros Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. E também do guia ilustrado da saga Crepúsculo, que nem todo mundo tem acesso a esse livro, porque ele é bem raro de se encontrar, e se você pesquisar na internet, ele vai estar por R$200. Sim, gente, um guia ilustrado contando a história de cada vampiro, de cada personagem da saga Crepúsculo, e a galera pesa a mão na hora de vender esse livro, porque dificilmente você vai encontrar em PDF. Mas vamos falar sobre o passado da vampira Rosalie Hale. Rosalie Hale nasceu lá em Nova York no início de 1915. Ela tinha 2 irmãos mais novos e uma mãe que era dona de casa. E seu pai, ele trabalhava num banco. E aliás, o trabalho de seu pai aí como bancário ajudou a manter sua família rica durante a Grande Depressão. E Rosalie nasceu rica, mimada, sempre sendo bajulada pelos seus pais. Porém, a sua falha de caráter era o seu ego. Porque Rosalie Hale era a mulher mais linda, mais gata aí dessa cidade, aí de Nova York, de Rochester. Então era difícil você não perceber a sua presença quando ela passava nos locais. Quando ela se tornou vampira, sua beleza elevou num nível que os olhos comuns não conseguem distinguir, não conseguem deslumbrar a beleza dessa personagem. E apesar da riqueza relativa de sua família, eles queriam mais, pois eles esperavam utilizar a beleza de Rosalie em sua busca para subir na escala social. Gente, que tipo de pais são esses? Pais narcisistas, né? Soberbo. Com isso, seus pais mexeram os pauzinhos e o filho do dono, o filho do bancário, ele notou Rosalie e foi aí que começou esse romance. Eles começaram a namorar e não demorou muito tempo, eles já estavam noivos. Porém, Royce, ele não era apaixonado por Rosalie. Ele admirava a sua beleza e focou só nisso, no lado superficial, porque ele não dava o amor que Rosalie merecia. Rosalie não passava apenas de uma esposa troféu, uma noiva troféu, porque as mulheres daquela época não eram muito valorizadas. Os homens apenas utilizavam as mulheres, isso é muito triste. Uma semana antes do seu casamento, Rosalie foi lá visitar a sua amiga Vera e ela se viu experimentando uma nova emoção, que se chama inveja. Ela invejava sua amiga Vera, que não tinha riquezas comparadas às suas. Em vez disso, ela tinha algo que o dinheiro não podia comprar, que era o amor de seu marido. A Rosalie notou o calor que Vera recebia de seu marido e era algo que ela não conseguia deixar de notar, porque faltava em seu próprio namorado, faltava em seu noivo, que era o caso de Royce. Rosalie e Royce não tinham essa chama que Vera e seu marido tinham. Rosalie não só invejava o relacionamento de Vera com seu marido, ela invejava o seu bebê. Rosalie viu que Vera tinha uma família feliz e ela tinha esse desejo. Por isso que ela tentou, e ela continuou aí com o casamento de Royce, esse casamento meio que forçado, e ela ainda tinha esperança que o Royce iria fazê-la feliz, iria lhe dar um filho, e ela tinha esperança de viver essa vida feliz e contente, essa vida de princesa com o seu marido Royce. Mas isso não aconteceu. Numa noite, ao caminhar para casa, Rosalie, ela encontrou um grupo de homens bêbados e seu noivo, Royce, ele estava ali entre eles, entre esses caras desprezíveis. E foi aí que Royce revelou a sua verdadeira natureza, essa natureza sombria e desprezível. Sobre influência de bebida ou não, né? Ele só mostrou ali sua verdadeira natureza, o álcool só despertou aquilo que ele tinha guardado dentro de si. Esqueceu todo o seu apego que ele tinha por Rosalie, se é que tinha algum apego. E Royce, junto com seus amigos, violentou Rosalie de todas as formas, a ponto de deixá-la desacordada. Gente, eu não consigo imaginar essa cena, sinceramente. Eu sei que estamos tratando aqui de 1915, lá no passado as coisas eram ainda piores, né? Mas é bem difícil imaginar essa cena. Eles estavam
Ali, vivendo uma vida juntos, eles eram noivos basicamente, eles tinham uma troca, se é que tinha uma troca. Ele acabou se deixando levar, foi influenciado por seus amigos, ou fez aquilo por conta própria, sei lá. Ele foi um cara totalmente desprezível e deixou seus amigos também violentar sua esposa, ali, sua futura esposa. E ela passou por muita coisa e é por isso que ela se tornou uma personagem amarga. Mas não foi somente por isso. O que acontece agora foi algo que Rosalie não previu e ela iria se tornar um ser que ela vai desprezar por toda a sua vida. Carlyle encontrou Rosalie no chão, lá quase morrendo, e decidiu levar ela para sua casa para transformá-la em vampira. Ele não queria desperdiçar uma vida tão jovem, tão inocente assim, e Rosalie também era bem conhecida naquela cidade. E Carlyle acabou reconhecendo Rosalie porque ela era bem conhecida aí na cidade por ser a personagem mais bela aqui. E outra coisa, Carlyle tinha esperança de que Edward e Rosalie pudessem se apaixonar, mas os dois rapidamente caíram naquele papel de irmãos briguentos. Porque os dois brigavam à beça, né? Saiba que Rosalie acordou com as vozes de Edward discutindo com Carlyle sobre ele salvar Rosalie. Edward estava infeliz com essa ideia, porque Carlyle estava transformando Rosalie na esperança de que ela pudesse se tornar sua companheira, assim como Carlyle teve a Esme, mas não foi nada disso que aconteceu. E outra, Rosalie ficou furiosa com essa tal rejeição de Edward, porque ela nunca tinha experimentado esse sentimento de rejeição. Ela sempre foi a mais gata, a mais desejada aí da sua cidade, e ser rejeitada por Edward, mesmo não tendo nenhum sentimento por ele, era algo bem doloroso para ela, e ela guardou esse rancor, porque aquilo só vaidade precisava ser alimentada. E quando ela virou vampira, ela ficou ainda mais linda. Sua beleza era esplêndida, algo que nem conseguimos assim discernir. Mas continuando, embora Rosalie não gostava nadinha de ser uma vampira, ela encontrou algo positivo em sua condição. Ela podia usar sua força de recém-criada para destruir aqueles que a deixaram inconsciente, aqueles que a violentaram. Foi aí que ela foi atrás de seu noivo Royce e seus amigos. Um por um, ela torturou e matou cada um de seus agressores e deixou Royce por último, para que ele soubesse qual seria o seu destino, que era a morte. E uma observação muito importante, Rosalie, ela nunca bebeu sangue humano, nem desses homens que a machucaram. Ela estava enojada, ela não queria que nenhuma parte desses homens estivesse dentro dela. E junto com Carlyle e Bella, Rosalie foi uma das vampiras que nunca provou sangue humano. Carlyle nunca provou, e nem Bella. Bella até provou, né, quando estava grávida de Renesmee, mas ela ainda era humana. Saiba que ela nunca se arrependeu de sua vingança, de ter eliminado aqueles caras. Porém, ser uma vampira a deixou miserável, porque isso representava o fim de certas escolhas, da possibilidade de gerar uma família. Porque como vampira, ela se viu congelada, ela nunca poderia ter filhos. Qualquer fantasia de envelhecer e estar secada por netos era algo que ela desejava e jamais iria ter. Infelizmente. Mas depois de 2 anos, sua família estava ali em Tennessee, ela saiu pra caçar com Edward e se deparou com quem? Com Emmett, sendo devorado por um urso. Foi aí que ela olhou pra Emmett e pensou logo no filho de Vera. Ele tinha o mesmo brilho que o filho de Vera tinha, e ela fez de tudo para salvar Emmett. Por isso que ela levou Emmett até Carlyle, resistindo à atração de sangue, enquanto carregava Emmett por mais de 100 milhas até Carlyle. E Carlyle foi e transformou Emmett em vampiro, e os dois se tornaram um casal lindo e maravilhoso. E saiba que Rosalie não se isentava da culpa de ter que pedir Carlyle para transformar um outro ser em vampiro, porque é algo que ela não gostava muito. Ela não gostou da ideia de ser vampira e não queria amaldiçoar outro ser a viver nessa condição, mas foi algo necessário. E Emmett, diferente de outros membros da sua família, foi o que mais se ajustou com essa tal mudança. Ele se adaptou a essa nova vida e se tornou um ótimo vampiro. E é claro que ela se apaixonou rapidamente por ele. E Emmett e Rosalie viveram uma vida feliz, tiveram altos casamentos durante as décadas. Rosalie adorava o espetáculo de ser noiva, ela adorava ser o centro das atenções, e apesar de receber o seu final feliz, Rosalie ainda sentia a ausência de algo que ela não poderia ter, que era uma família, que era um filho. E quando Renesmee entrou em cena, Rosalie lutou pelo bebê. Vimos que Bella, ela pediu ajuda a Rosalie para ter a criança, porque Edward não queria essa coisa, porque ele chamava a Renesmee de coisa, porque vimos no filme que a criança estava matando Bella por dentro. E ele amava a Bella a ponto de preservar a sua vida. Ele queria a Bella acima de tudo, ele casou com ela. Mas Bella queria salvar a sua filha, porque ela adquiriu todo aquele instinto maternal. Por isso que ela pediu para Rosalie, ela ligou para ela. Tem uma cena no livro Amanhecer, que é icônica,
mas não aparece nos filmes. Quando Bella e Edward voltam da ilha de Esme, sua família estava ali no aeroporto, aguardando o casalzinho feliz. E quando Bella vê Rosalie, ela vai até seus braços. E quando Edward estava com Jacob, ele fala: eu vi Bella indo pros braços de Rosalie. De Rosalie. Ele foca em Rosalie porque ele nunca esperava ver essa cena, gente. De Bella indo até os braços de Rosalie. Porque a Rosalie estava ajudando Bella nesse processo. Ela iria manter a criança viva, porque a criança era tudo que Rosalie sempre quis, sempre sonhou. E ela iria preservar a sua vida. E saiba que Leah, numa conversa com Jacob, ela defende essa atitude de Rosalie, gente. É aquilo, as mulheres sempre se unem e se ajudam. E através de Renesmee, Rosalie teve a sua chance de ter uma filha. Ela acabou sendo tia de Renesmee, mimando essa criança e conseguiu ter o seu final feliz, né? Quase feliz, quase perfeito. Porque depois de todo esse processo, Rosalie e Bella criaram um laço de amizade bem bonito. Essa foi a história da personagem injustiçada, dessa personagem amargurada, Rosalie Hale. E para mais histórias sobre os vampiros da saga Crepúsculo, comente abaixo. E tem a playlist aqui, Crepúsculo, com as histórias dos outros vampiros, como Emmett, Esme, a nossa maravilhosa Alice. Confira esses vídeos. Tchau, tchau.